Olá, irmãos da Quinta Igreja Presbiteriana de Guarulhos. Hoje Deus tem uma mensagem para o seu coração. Então, eu sou o pastor Ramsés e gostaria de trazer uma reflexão para você, baseado no texto do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, dos versículos 13 ao versículo 21. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela, curou seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: "Esse lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer." Jesus, porém, lhes disse: "Não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles." Mas eles responderam: "Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes." Então Jesus disse: "Tragam esses pães e peixes daqui para mim." E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e esses deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Meus queridos, nós estamos vivendo em tempos de crise, tempos terríveis, tempos que têm trazido sofrimento ao coração de tanta gente. E eu queria dizer para você que o Senhor Jesus conhece o seu sofrimento, porque assim como você, Jesus também perdeu pessoas queridas um dia. O texto aqui nos diz que ele se retirou para um lugar deserto à parte, porque ele tinha acabado de receber a notícia da morte de seu primo João Batista. Veja que Jesus também perdeu alguém que lhe era muito chegado, alguém que lhe era muito próximo. Como nesses dias, tantas pessoas por tantos lugares têm perdido pessoas por causa de doenças, por causa de um vírus, de uma pandemia global. E são tantos os motivos de mortes que têm assolado a humanidade. E nesse tempo de crise, tem surgido discussões, as pessoas têm se degladiado, uma polarização, discussões e narrativas a respeito do que é mais importante: preocupar com a saúde das pessoas ou se preocupar com a economia de um país. E esse texto da palavra do Senhor me trouxe ao coração uma reflexão maravilhosa, mostrando para mim que o homem, ele deve ser visto como um todo. O homem não deve ser compartimentado, dividido em áreas separadas da vida. Fazer uma dicotomia da vida é perigoso, irmãos. No texto nos mostra que Jesus, mesmo estando sofrendo, mesmo estando num momento de luto por causa da perda do seu primo, Jesus, ele se preocupou com a vida integral do homem. Ele teve uma visão holística da vida do ser humano, porque Jesus se preocupou com a saúde das pessoas. Diz o texto que ele, juntamente com seus discípulos, foi procurado pela multidão e por muitas pessoas que eram enfermas e doentes. E ele orou por elas e curou aquelas pessoas. Mas o dia foi se estendendo naquele lugar deserto, o tempo foi passando e as pessoas começaram a sentir fome. E Jesus teve preocupação com o sustento daquelas pessoas, com a alimentação delas, pois elas estavam ali
num lugar onde não havia o que comer. Havia escassez, a falta do alimento veio bater à porta daquelas pessoas. Alguns discípulos disseram: mande-as para casa, Jesus, para que elas cuidem do que comer. Jesus diz à sua igreja, que ali está representada pelos seus discípulos: não os mande embora, não preciso, não é necessário. Deem a eles vocês mesmos o que comer. Aqui Jesus demonstra não somente a preocupação com a saúde, com a cura das doenças, mas também com o alimento, com o pão de cada dia daquelas pessoas. Então, ele usa o pouco que tem e realiza o milagre da multiplicação dos pães, multiplicando 5 pães e 2 peixinhos que um rapaz trouxe. Era o que ele tinha nas mãos. E ele então, usando da fé, usando da sua confiança no Pai, ele multiplica e alimenta aquelas multidões, de tal maneira que eles comeram todos, se fartaram e ainda sobraram 12 cestos cheios. Sim, Jesus se preocupa com a cura das doenças e ele se preocupa com a provisão financeira, com o sustento. Ele se preocupa com que eu e você estejamos supridos em nossas necessidades básicas. É o que nós estamos vendo nesses dias. Mas eu queria chamar a sua atenção para a motivação. O que motivou Jesus a agir dessa forma? O texto diz que ele compadeceu-se daquela multidão. Ele foi movido por compaixão. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Não julgue ninguém. Não julgue aqueles que estão preocupados com salvar vidas, com o lado da saúde. E nem julgue aqueles que têm dado uma ênfase à economia, ao cuidado com a cesta básica, cuidado com a dispensa dos mais pobres, cuidado para que o país não quebre. Não julgue um grupo e nem outro, como se eles estivessem pensando em coisas totalmente separadas, totalmente diferentes. Meus queridos, saúde e comida na mesa são duas coisas muito importantes na vida do ser humano. E digo mais, Jesus Cristo nos dá uma lição preciosa nesse texto, mostrando assim que a vida do homem não está reduzida somente àquilo que é material. Ele se preocupou também com a vida espiritual daquelas pessoas. Porque nessa ocasião, quando as pessoas então começam a procurá-lo e querendo mais e mais pães, querendo mais e mais cura, Jesus chama a atenção para eles. Não trabalhem somente por aquilo que alimenta o corpo, por aquilo que é importante para o corpo, mas busquem, trabalhem por aquilo que traz vida eterna para vocês. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Aquele que se aproximar de mim nunca mais terá sede. Jesus assim mostra que Deus está preocupado em suprir as nossas necessidades, curar as nossas doenças, que nós tenhamos saúde, qualidade de vida, que nós tenhamos o pão de cada dia, que nós tenhamos sustento, que a economia esteja bem, que o sistema de saúde esteja bem. Mas acima de tudo, o nosso Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, está muito mais interessado que você tenha salvação, que você se alimente do pão da vida, que é Jesus, o enviado de Deus, o Filho de Deus que desceu do céu. Então, nesse momento, que nós não tenhamos uma visão somente vendo um lado da história, que nós possamos olhar de uma forma mais ampla a vida humana, o ser humano como um todo, entendendo que ele precisa de cura, entendendo que ele precisa de alimento, mas entendendo que acima de tudo ele precisa de salvação. Que Jesus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te dar graça nesse tempo e que nós venhamos a enfrentar e passar por esse momento de crise com a graça de Deus. Amém? Deus abençoe.